Você vai naquele casamento querendo ou não, Laura. Se faltar, acabou o dinheiro da sua educação. Entendeu bem? A voz do meu pai estalava pelo telefone, ríspida e definitiva. Eu estava sentada no meu apartamento na Vila Madalena, em São Paulo, encarando a carta de aceitação sobre a minha mesa, aquela que ninguém da minha família sabia que existia. Era para um programa de mestrado em engenharia ambiental na USP, algo que eu tinha conquistado inteiramente por mérito próprio. Meu nome é Laura e tenho 22 anos. Durante a maior parte da minha vida, fui a filha invisível em uma família que só tinha olhos para uma pessoa. Minha irmã mais nova, Jéssica. Ela era a menina de ouro, aquela que nunca errava, aquela cujas conquistas mínimas eram celebradas como se fosse final de Copa do Mundo. Eu era apenas o plano B, a decepção. Aquela que existia para fazer a Jéssica parecer melhor por comparação. O casamento sobre o qual meu pai estava me ameaçando era o grande dia da Jéssica. Ela estava se casando com o Tiago, um rapaz de família tradicional que trabalhava no mercado financeiro na Faria Lima. Eu o tinha encontrado exatamente 2 vezes, e em ambas ele olhou através de mim como se eu fosse parte da decoração. Eles eram perfeitos um para o outro nesse sentido, ambos tão egocêntricos que mal conseguiam enxergar além do próprio reflexo no espelho. Pai, eu tenho provas nessa semana, eu disse, embora fosse mentira. Eu já tinha me formado 3 semanas antes, com laurea acadêmica em engenharia ambiental. Eu tinha subido naquele palco para receber meu diploma como a melhor aluna da turma e aceitado uma oferta de emprego na Ecosistemas, uma das maiores firmas de consultoria ambiental do país, com um salário inicial que a maioria dos recém-formados sonharia em ter. Nenhum deles sabia porque eu não contei. Eu tinha parado de compartilhar minhas conquistas com minha família anos atrás, quando percebi que eles simplesmente não se importavam. As provas podem esperar, ele retrucou. O casamento da sua irmã acontece uma vez na vida. Você acha que sua mãe e eu nos sacrificamos para pagar sua faculdade para você pular obrigações familiares? Aquela frase me fez rir, embora eu tenha mantido o silêncio. Sacrificaram? Eles pagaram meu primeiro semestre de mensalidade 4 anos atrás e jogaram isso na minha cara desde então, como se tivessem me comprado uma cobertura nos jardins. Depois daquele primeiro semestre, eu peguei financiamento estudantil, trabalhei em 3 estágios diferentes e me inscrevi para todas as bolsas de iniciação científica que pude encontrar. Eu paguei meu próprio caminho pela faculdade, enquanto eles jogavam dinheiro nas festas da Atlética da Jéssica, nas viagens de carnaval para Trancoso e no guarda-roupa de grife dela. Vou pensar no assunto, eu disse. Você vai fazer mais do que pensar. Você vai estar lá, num vestido decente e com um sorriso no rosto, ou pode esquecer qualquer outro cheque para a mensalidade. A escolha é sua. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Coloquei o celular na mesa e olhei ao redor do meu pequeno apartamento. Não era muito. Uma kitnet com uma cozinha americana e um banheiro que às vezes cheirava ao refogado do vizinho. Mas era meu. Cada móvel, cada prato, cada livro tinha sido pago com dinheiro que eu mesma ganhei. Minha família não fazia ideia de que eu era financeiramente independente há anos. A ameaça sobre a mensalidade era risível. Não havia mais mensalidade para pagar. Eu estava pronta para começar no novo emprego em 2 semanas, logo após o casamento da Jéssica, ao qual eu tinha 0 intenção de comparecer. Mas meu pai não sabia disso, nem minha mãe, e a Jéssica provavelmente nem lembrava que eu existia metade do tempo. Peguei meu celular e rolei pelo grupo da família no WhatsApp. Estava cheio de mensagens sobre o casamento, arranjos de flores, mapa das mesas, provas de vestido, planos para o jantar de ensaio. Minha mãe tinha enviado aproximadamente 400 fotos da Jéssica em vários vestidos brancos, cada uma acompanhada de comentários derretidos sobre como ela estava deslumbrante, como o Tiago era sortudo, como aquele era o dia mais feliz da vida deles. Nenhuma vez alguém perguntou como eu estava. Nenhuma vez alguém reconheceu que eu estava terminando o meu último ano de faculdade. Quando mencionei minha data de formatura 1 mês atrás, minha mãe respondeu com um "que bom, querida", e imediatamente mudou de assunto para a despedida de solteira da Jéssica. Eu tinha parado de esperar algo diferente há anos. Jéssica era a estrela e eu era a contra-regra. Essa era a dinâmica familiar
e não ia mudar. Mas o que eles não sabiam, o que nunca se deram ao trabalho de descobrir, era que eu já tinha superado a necessidade da aprovação deles. O envelope estava na minha mesa, grosso e oficial. Dentro havia um cheque administrativo no valor exato que meus pais tinham pago no meu primeiro semestre de faculdade, 4 anos atrás. Eu tinha calculado até os centavos, R, 20 e 5.400,00. Levei meses para juntar esse dinheiro, guardando partes dos meus salários de estágio e vivendo à base de macarrão instantâneo e promoções de supermercado. Mas eu consegui. Eu não estava dando aquilo a eles por obrigação ou gratidão. Eu estava dando para cortar o último fio que me prendia ao controle deles. Uma vez que eles tivessem esse dinheiro de volta, não teriam mais nenhuma alavanca sobre mim, sem ameaças, sem chantagens emocionais, nada. O casamento era em 2 dias. Eu já tinha decidido que não iria, mas não tinha contado a eles ainda. Eu queria ver a cara do meu pai quando entregasse aquele envelope. Eu queria que ele percebesse que suas ameaças não significavam nada, que eu não precisava dele ou do dinheiro dele, e que eu tinha vencido apesar deles, não por causa deles. Talvez fosse mesquinho. Talvez eu devesse ter apenas cortado os laços silenciosamente e seguido em frente. Mas, depois de anos sendo tratada como se eu não importasse, eu queria que eles soubessem exatamente o que tinham perdido. Crescer na minha família era como viver sob um holofote que estava sempre apontado para outra pessoa. Jéssica era 3 anos mais nova que eu, e desde o momento em que nasceu, tudo girava em torno dela. Ela era a bonita, a carismática, a que conseguia dobrar meus pais com um único sorriso. Eu, por outro lado, era prática, quieta, focada nos estudos porque aquele era o único lugar onde eu sentia que tinha valor. Meus pais nunca disseram que eu não era boa o suficiente, mas não precisavam. As ações deles deixavam claro. Quando ganhei uma medalha na Olimpíada de Matemática na escola, minha mãe olhou para o certificado e disse: "Que maravilha, querida", antes de voltar a ajudar a Jéssica a ensaiar para a apresentação de balé. Aprendi cedo que minhas conquistas eram notas de rodapé na biografia da Jéssica. Quando cheguei à faculdade, parei de tentar competir pela atenção deles. Foquei nos meus estudos, trabalhei e construí uma vida separada da deles. Eu ia para casa nos feriados porque era esperado, mas parei de compartilhar detalhes sobre minhas aulas ou meus planos para o futuro. Qual era o ponto? Eles não estavam ouvindo de qualquer maneira. Jéssica, enquanto isso, empurrou com a barriga um curso de administração numa faculdade particular paga inteiramente pelos nossos pais. Ela vivia em festas, viajava e postava fotos infinitas no Instagram parecendo glamourosa e despreocupada. Ela se formou com notas medíocres e sem perspectivas de emprego, mas isso não importava. Ela tinha conhecido o Tiago e ele tinha dinheiro e conexões, o que era tudo o que meus pais valorizavam. Na noite anterior ao casamento, minha mãe ligou. "Oi, mãe", eu disse, mantendo a voz neutra. "Laura, querida, só queria ter certeza de que você vem amanhã. Seu pai está preocupado que você não apareça." Quase ri. Preocupado? Como se eles se importassem com a minha presença por qualquer motivo além das aparências. "Eu estarei lá", eu disse. "Ah, que bom. A Jéssica vai ficar tão feliz. Ela tem perguntado por você." Isso era mentira. Jéssica não perguntava por mim há anos. "Que horas começa a cerimônia?" perguntei. "Às 3 da tarde. Mas vamos tirar fotos antes, então a família precisa estar lá à 1. Você chega à 1, certo? E Laura, tente ficar feliz pela sua irmã, ok? É o dia especial dela." Desliguei sem responder. Tente ficar feliz por ela. Como se eu tivesse passado minha vida inteira fazendo qualquer outra coisa. O casamento era em uma fazenda chique no interior, perto de Itupeva, a cerca de 1h30 de São Paulo. Cheguei às 13h15, 15 minutos atrasada, porque fiquei sentada no carro tentando criar coragem. O local era lindo, claro. O jardim estava cheio de orquídeas brancas e um quarteto de cordas tocava suavemente. Os convidados circulavam em roupas caras, bebendo champanhe. Entrei e imediatamente vi meus pais perto da frente, conversando com a família do Tiago. Meu pai estava rindo, parecendo orgulhoso. Ele me viu. Sua expressão mudou instantaneamente de relaxada para irritada. "Você está atrasada", ele disse.
Alto o suficiente para que algumas pessoas olhassem. Trânsito na Bandeirantes, menti. Minha mãe olhou para o meu vestido e franziu a testa. Ah, Laura, é isso que você vai usar? Olhei para o meu vestido azul marinho simples. Era modesto e elegante, mas eu sabia o que ela queria dizer. Não gritava dinheiro. Está ótimo, eu disse. Bem, vai ter que servir. Venha, precisamos tirar as fotos. Eu não me movi. Em vez disso, estendi o envelope para o meu pai. O que é isso? Ele perguntou. Abra. Ele rasgou o envelope. Seus olhos se arregalaram ao puxar o cheque. O que significa isso? Ele repetiu, confuso. É um cheque de R$ 25.400, eu disse. É o valor exato que vocês pagaram pelo meu primeiro semestre. Estou devolvendo. Minha mãe se inclinou, a boca aberta. Laura, do que você está falando? Estou falando do fato de que vocês usaram aquele pagamento de mensalidade como chantagem por 4 anos. Vocês ameaçaram parar de pagar minha educação toda vez que eu não fazia o que queriam. Bem, acabou. Aí está o dinheiro de volta. Agora vocês não têm mais alavanca nenhuma. Meu pai me encarou como se eu falasse grego. Alavanca, Laura? Somos seus pais. Estávamos tentando te ajudar. Ajudar? Soltei uma risada curta e amarga. Vocês pagaram um semestre e agiram como se tivessem financiado meu diploma inteiro. Eu paguei o resto sozinha. Financiamento, bolsas, 3 empregos. Eu fiz tudo sozinha, enquanto vocês jogavam dinheiro na Jéssica como se fosse confete. Isso não é justo, disse minha mãe, a voz subindo o tom. Sempre apoiamos você. Não, não apoiaram. Vocês apoiaram a Jéssica. Eu fui só uma nota de rodapé. As pessoas estavam começando a encarar. Meu pai ficou vermelho e baixou a voz. Este não é o momento nem o lugar. Sua irmã está prestes a se casar. Eu sei. E eu não vou ficar. O quê? Não vou ficar para o casamento. Vim aqui para entregar esse cheque e dizer que cansei. Cansei de fingir que sou parte dessa família. Cansei de ser invisível. Minha mãe tentou segurar meu braço, mas eu recuei. Laura, você está sendo ridícula. Você não pode simplesmente ir embora. Observe. Virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída. Meu pai gritou atrás de mim. Laura, volte aqui agora mesmo. Eu não parei. Continuei andando, coração acelerado, mas passos firmes. Pela primeira vez na vida, eu estava me escolhendo. Dirigi de volta para São Paulo, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Eu tinha construído uma vida sem a ajuda deles. Eu tinha meu diploma, meu emprego, e provei a mim mesma que era capaz. A opinião deles não mudava nada disso. 5 dias depois do casamento, alguém bateu na minha porta. Olhei pelo olho mágico e vi a Jéssica. Ela entrou no meu apartamento olhando em volta com o nariz torcido. O que você quer, Jéssica? Eu quero saber por que você arruinou meu casamento. Eu não arruinei seu casamento. Eu fui embora antes mesmo de começar. Exatamente. Você foi embora e causou uma cena enorme. A mãe chorou a cerimônia inteira. O pai estava furioso. Você tem ideia de como foi vergonhoso? Cruzei os braços. Sinto muito que minha ausência tenha sido inconveniente para você. Por que você faria isso? Por que dar aquele dinheiro para o pai e sair? Porque estou cansada de ser tratada como se eu não importasse. Do que você está falando? Você importa. Você é minha irmã. É mesmo? Quando foi a última vez que você perguntou como eu estava? Quando foi a última vez que a mãe ou o pai foram a um evento meu ou celebraram uma conquista minha? Jéssica parecia genuinamente confusa. Que conquistas? E ali estava. A prova. Eu me formei há 3 semanas, disse eu, calmamente. Com láurea acadêmica. Fui a oradora da turma. Nenhum de vocês foi porque nenhum de vocês sabia. Eu não contei porque sabia que vocês não se importariam. A boca dela caiu. Você se formou? Por que não disse nada? Porque toda vez que eu tentava falar da minha vida, o assunto mudava para você. Nunca houve espaço para mim. Jéssica afundou no meu sofá, parecendo abalada. Eu não sabia. Laura, me desculpa. Eu realmente sinto muito. Eu não percebi que eu era a única com quem eles se importavam. Pois é, conversamos um pouco mais. Eu contei sobre meu novo emprego na Ecosistemas, sobre o salário, sobre meus planos. Ela ficou chocada. Quando ela saiu, parecia diferente, mais humilde. Na semana seguinte, mergulhei no meu trabalho. A equipe era brilhante. Minha chefe, Regina,
me colocou num projeto enorme de revitalização urbana com a Prefeitura de São Paulo. Eu estava finalmente sendo valorizada pelo que eu sabia fazer. Certo dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o Tiago, marido da Jéssica. Laura, podemos conversar? Preciso te contar uma coisa sobre seus pais. Encontrei com ele num café na Avenida Paulista. Ele parecia nervoso. Seus pais têm mentido para a Jéssica e para mim sobre a situação financeira deles, disse ele. Há 3 meses, seu pai me pediu um empréstimo, R$20 mil para fluxo de caixa da empresa. Ele não pagou, e semana passada pediu mais 15 mil. Fiquei processando a informação. E o que eu tenho a ver com isso? A Jéssica disse que eles pagaram sua faculdade, que sustentaram vocês duas. Mas se isso é verdade, por que estariam quebrados? Soltei uma risada amarga. Eles não pagaram minha faculdade, Tiago. Pagaram um semestre. Eu paguei o resto. E duvido que tenham sustentado a Jéssica tanto quanto dizem. É tudo fachada. Tiago ficou pálido. A Jéssica acha que eles são santos, que sacrificaram tudo. Eles querem que as pessoas pensem isso. A realidade é bem diferente. Saí do café sentindo que o castelo de cartas deles estava desmoronando. Na noite anterior à minha grande apresentação na prefeitura, minha mãe ligou chorando. É o seu pai. Ele teve um infarto. Meu estômago gelou. Apesar de tudo, era meu pai. Ele está bem? Está estável. Mas, Laura, precisamos falar sobre a empresa. Com ele no hospital, alguém precisa assumir. A empresa está mal, e achei que talvez você pudesse. Não, mãe. Como não? É família. Família é uma via de mão dupla. Vocês me ignoraram por anos. Agora que precisam de mim, de repente sou importante? Não vou sacrificar minha carreira para salvar um negócio que ele afundou. Contratem um consultor. Você é egoísta, ela cuspiu as palavras. Desliguei. Passei a noite em claro, mas na manhã seguinte vesti meu melhor terninho cinza e fui para a apresentação. A sala de reuniões da prefeitura era imponente. Nossa equipe apresentou o projeto de gestão de recursos hídricos. Quando chegou minha vez, falei com confiança sobre as métricas de sustentabilidade. Respondi às perguntas difíceis dos vereadores sem gaguejar. Eu tinha conquistado meu lugar naquela sala. Dias depois, o resultado saiu. A Ecossistemas ganhou o contrato. Foi uma vitória imensa. Saiu no jornal, com uma foto minha citada como engenheira líder do projeto. Minha mãe viu. Mandou uma mensagem dizendo que estavam orgulhosos. Deixei no vácuo. Eles queriam fazer parte do sucesso, mas nunca estiveram lá na luta. Semanas depois, encontrei Jéssica para almoçar. Ela me contou a verdade. Tiago tinha auditado as contas dos nossos pais. Eles estavam falidos, tinham vivido de aparência e dívidas por anos. O infarto do pai foi o ponto de virada. Eles venderam a empresa por uma ninharia, entregaram a casa grande e se mudaram para um apartamento modesto na Zona Leste. Recebi um e-mail do meu pai, curto, formal, dizendo que estava se aposentando e que gostaria de conversar, sem pressão. Aceitei encontrar com ele. Ele estava mais magro, abatido. Admitiu que errou. Não foi um pedido de perdão perfeito, mas foi o começo de algo real, sem a máscara da perfeição. Hoje, continuo crescendo na minha carreira e fazendo meu mestrado. Tenho uma relação honesta com a Jéssica e uma convivência respeitosa, porém com limites, com meus pais. Olhando para trás, para aquele dia no casamento, percebo que entregar aquele cheque não foi apenas sobre o dinheiro, foi sobre comprar minha liberdade, e valeu cada centavo. Se você está preso em um ciclo onde sua voz não é ouvida e seu valor não é reconhecido, lembre-se, você não precisa da permissão de ninguém para se escolher. Às vezes, o maior ato de amor próprio é dizer adeus ao que te diminui e caminhar em direção a quem você realmente é.